Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem quer fazer bons tempos nas provas. Vamos falar da estratégia de corrida. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e no final do vídeo, se gostarem, não se esqueçam de deixar o vosso like. Da mesma forma que treinar não é só calçar os ténis e ir correr para a rua, fazer a prova, aquela prova em que nós queremos fazer um bom tempo, um bom recorde pessoal, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma planificação. E portanto, toda aquela estratégia durante a prova começa muito antes da prova, começa durante o treino. É muito importante nós, durante os treinos, fazermos simulações daquilo que pretendemos fazer na prova. Claro que se for uma prova de uma maratona, nós não vamos testar uma maratona ou a estratégia da maratona durante o treino, porque não vamos fazer os 42 km em treino, mas temos que fazer algumas coisas. Por exemplo, um dos aspectos principais é corrermos durante o treino ao ritmo que nós pretendemos correr na prova, porque isso é uma boa forma de nós percebermos se conseguimos aguentar todo o ritmo durante toda a prova que nós vamos fazer. Portanto, daí a importância dos treinos ritmados, dos treinos de tiros e desse tipo de treinos mais rápidos, para nós conseguirmos perceber se conseguimos aguentar aquele ritmo naquela prova que nós vamos fazer. Outro tema importante é nós sabermos qual é que é a altimetria da prova, se tiver muitas subidas, muitas descidas, ou então se for plano, ou se o piso for estrada, alcatrão, asfalto, ou se for outro tipo de trilha. É importante nós sabermos qual é que é o tipo de piso da prova para nós e as condições atmosféricas que nós vamos ter para nós conseguirmos testar durante o treino, para quando chegarmos à prova nós não irmos testar nada. Da mesma forma que nós não vamos testar ténis, e o ténis não pode ser novo quando nós vamos correr uma prova, ou a camiseta também não deve ser nova quando nós vamos para uma prova. O tipo de treino que nós fazemos durante os treinos também devem ser, de certa forma, uma simulação do que vai acontecer na prova. Relativamente à estratégia durante a prova, normalmente, quando nós queremos bater um determinado recorde pessoal, e se a prova for em terreno plano, o objetivo será nós tentarmos manter o ritmo o mais constante possível. O que é que acontece quando nós vamos acelerando, depois desacelerando, acelerando, desacelerando durante uma prova? O que vai acontecer é que nós, ao acelerarmos, o corpo começa a sentir-se agredido e então vai ter que se defender, então vai ter que começar a bater a pulsação mais rápido. E isso vai gastar energia. Porquê? Porque está a reagir a uma agressão. E portanto é muito interessante nós, para batermos os nossos recordes pessoais, tentarmos manter um ritmo mais ou menos constante ao longo da prova. Se vocês virem uma prova de um corredor de elite, de uma maratona, por exemplo, veem que eles fazem o primeiro quilómetro a 2,50, o segundo quilómetro a 2,49, o terceiro quilómetro a 2,51, ou seja, é tudo muito constante para que o corpo esteja ali em velocidade de cruzeiro e não seja necessário o corpo estar continuamente a adaptar-se às novas condições. E é isso que nós estamos a falar, é evitar que o corpo gaste energia a adaptar-se a uma alteração de ritmo, ou vamos muito mais rápido, ou vamos muito mais lento, e isso obriga o corpo a estar constantemente a reagir e a gastar energia que depois nos vai fazer falta. Se o vosso objetivo é bater o vosso recorde pessoal, é treinar o ritmo de prova e depois fazer esse ritmo durante a prova e tentar ser o mais constante possível.
Claro que há sempre uma subida, uma descida e portanto aí pode haver um certo ajustamento do ritmo, mas é importante nós irmos com um nível de esforço mais ou menos constante ao longo da prova. O próprio organismo vai-se habituando àquele ritmo e conseguimos muitas vezes ir soltando um pouco o ritmo, aumentando um pouco o ritmo, mesmo sem fazer mais esforço, porque o corpo já está tão habituado a correr àquele ritmo que até suporta aumentar o ritmo, mesmo nós quase não dando por ela, conseguimos estar a aumentar o ritmo. Se o seu objetivo é divertir-se e ganhar uma força extra, uma motivação extra durante a prova, então a estratégia é outra. A estratégia que eu mais gosto de usar durante as provas é uma estratégia que normalmente não leva a recordes pessoais, mas é uma estratégia que me faz ficar extremamente motivado. A estratégia é começar a prova relativamente mais lento, um ritmo mais conservador, e aos poucos vou aumentando o ritmo, de forma a que nos últimos quilómetros eu consiga dar o máximo e consiga ultrapassar muitos corredores e terminar com aquela sensação de que estamos muito fortes e que estamos muito bem. Essa é a estratégia que me motiva mais a mim. É a estratégia que eu gosto mais de seguir. A estratégia que eu falei há pouco, aquela estratégia em que nós vamos a um ritmo logo, aquele ritmo objetivo para chegar ao final da prova com um recorde pessoal, é uma estratégia que é muito dolorosa. Sofre-se imenso. Claro que depois, no final, temos aquela motivação de batermos o recorde pessoal, mas é um tipo de ritmo que a mim não me motiva muito, faz-me sofrer bastante. E, portanto, eu gosto de começar mais lento e depois vou acelerando, e não há melhor sensação do que terminar a prova, chegar à meta e estar cheio de força, cheio de energia. Caberá a cada um de vós saber qual é que é a estratégia que mais se adequa aos vossos objetivos. Por hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado, espero que fiquem sensibilizados da importância de nós definirmos uma estratégia para a nossa prova e de a treinarmos antes da partida, porque é muito importante nós sabermos exatamente o que é que vamos fazer, quer sabendo como é que é o percurso da prova, quer sabendo qual é que é o ritmo que nós vamos querer impor durante a prova. Até à próxima, e subscrevam o canal, ativem as notificações, e partilhem com os vossos amigos. Esta é uma informação muito importante para eles saberem, porque muitas vezes nós vemos muitos corredores a correr só por correr. Vão atrás da maré e acabam por não saber o que é que estão a fazer. E acabam muitas vezes por ter que caminhar porque foram muito rápido no início, ou chegam ao fim e não chegam satisfeitos com o tempo. E, portanto, é muito importante divulgar isto. Até à próxima. Boas corridas.